Estamos de volta com Ação e Reação nessa sexta-feira 27 de setembro. Hoje, dia do encanador. É quando você precisa de um encanador, é uma dor de cabeça, né? Apartamento que vaza no de baixo. Às vezes, né, a pessoa, né? E outro dia eu estava conversando com o encanador, ele queria ver o vazamento de cima para baixo. Eu falei, não, você vai vendo de baixo para cima nos apartamentos que estão vazando, vai no segundo, no terceiro, quarto, quando você arrumar, você arruma de cima para baixo. Mas para você descobrir, você tem que ir de baixo para cima, né? Então não precisa ser muito inteligente, que você tem que saber que você tem que ver o que está vazando e você ir subindo, né? Mas é complicado, se é coluna, se não é coluna, é complicado. Mas então, parabéns aos encanadores. Também Dia Mundial de Turismo. Dia Nacional do Idoso, vamos falar do idoso também hoje. E Dia Nacional da Doação de Órgãos, né? Santa Casa está fazendo lá a cruz, está ficando de cor verde durante a noite e tal, mostrando a importância da doação de órgãos. Isso é muito importante. Meu avô, Gumercino Ribeiro, pai da minha mãe, já quando faleceu, há muitos anos atrás, já doou os órgãos, né? Então, as pessoas aí, né, podendo ajudar os outros, sempre é bom, né? Bom, hoje eu estou aqui com o Rodolfo Amaral, né? Rodolfo Amaral, que eu sempre comento aqui, quando eu falo dos pré-candidatos a prefeito, Ivan Sartori, Rodolfo Amaral, Rogério Santos, na cola do Rogério Santos ali, na cola eu posso falar na cola, o partido não gosta, na cola o nosso secretário de saúde, né, o nosso Fábio Ferraz, tem também o pessoal do Novo, o João Vilela está batendo no Novo lá, fazendo os cursos, batendo em nada, né? Filete. Tem o Guto Brito aí também, né, tem vários candidatos, tem o Banha, o vereador Banha, hoje na rádio falaram que o Banha quer sair candidato a prefeito para fazer luz, para quando ficar para vereador é mais fácil. Não fala isso, o pessoal da rádio pegou no pé do Banha hoje, na 91.7, calma gente, deixa o Banha aí, de repente o PMDB quer lançar um candidato, né, já que as chapas de vereadores hoje vão ser difíceis, né, porque às vezes o cara vai no PMDB, que é um partido bom, né, assim, tipo o maior partido do Brasil, você vai no PMDB, tem 2 vereadores, Rui de Rossi e Banha, aí a Rabeira não quer entrar, hoje está difícil, hoje não tem mais coligação, o negócio vai ser bem complicado aqui. Temos a segunda fase do VLT, desapropriações que começam, né, para aquela parte que vai ligar o centro, né, e depois, se Deus quiser, a terceira fase, essa sim é muito importante, que vai para a Continental lá de São Vicente e tal, mas tem que melhorar, segundo João Vilela, a Ponte dos Barreiros. Trocar, né? Segundo João Vilela, vai cair a Ponte dos Barreiros, hein? Segundo eu não. Vocês ficam brigando aí, vocês ficam querendo, se defendendo de nudes aí do Igor, tal, tem que se cuidar, porque essa ponte aí tá complicado. O João Vilela é uma vez por mês lá, fazer umas boas ações lá, já não vai mais, falou que só se for de helicóptero lá, entendeu? Que tá o probleminha tá complicado na Ponte dos Barreiros ali, é complexo. Bom, Rodolfo Amaral, prazer ter você aqui, né? Não sei se é pré-candidato a pré, não sei se não é mais. Eu sei que você falou aqui, o pessoal ficou no teu pé, não é isso? Bom, boa tarde, Filete, João, ao telespectador. Foi realmente um período aí de grande polêmica. Num determinado momento, eu confesso que, questionado por um jornalista, tanto do Jornal do Boqueirão como de A Tribuna, eu admiti a possibilidade, e aquilo acabou ganhando uma proporção até fora de controle. Confesso que desagradou as pessoas mais próximas de mim, que não querem, defendem que eu continue a minha vida profissional do jeito que ela está. A gente ampliou os desafios lá no escritório, com a filial em Brasília. De fato, é uma coisa que está consumindo muito nosso tempo. Mas para aqueles que estavam preocupados, eu vou dar uma boa notícia: eu não sou candidato a nada, certo? Faço votos aí que o João seja, certo? Tem um bom nome, como existem vários outros nomes aí. Muitas pessoas, inclusive, vieram procurar, que sabem que o meu escritório faz muita campanha política, mas eu acho que ainda é muito cedo. E se eu fosse entrar nesse processo, Filete, eu confesso para você, era muito mais para alimentar um debate pouco diferenciado do que a gente tem visto aí. Discutir ideias, né? Porque, pôr fogo no negócio. Não, eu vou mais longe do que ideias. Eu vejo um processo político de uma forma diferente. Tá? Primeiro que os candidatos, no modo geral, eles acham que administrar a prefeitura é administrar um orçamento. Vou chegar lá, tem um orçamento de 3,5 bilhões, 5% sobram para obras, eu vou fazer uma policlínica, vou fazer uma escola, vou fazer uma creche ou coisa que vá. E não tem nada a ver com isso. Tá?
uma cidade como Santos, que teve ao longo do seu desenvolvimento a criação de vários problemas e várias demandas, precisa de um projeto, certo? O que eu penso para o município de Santos nos próximos 20 e 30 anos? Mas não é o que eu penso com a minha mentalidade de hoje, que isso que é importante que seja claro. Nós, por exemplo, hoje nós temos uma população aí, na faixa etária, na ordem de 16% a 17% aqui na nossa região, como um todo. E percentualmente ela é um pouco acima da média do Estado. Mas em 20 anos o Estado ultrapassa, nós vamos chegar a 30% no Estado, as projeções do IBGE, nós vamos estar aí próximo com 29, 28. O que se fala, por exemplo, a respeito da expansão dos serviços de geriatria e etc, etc. Enfim, tem N situações. A produção da construção civil está completamente em desacordo com o futuro desse país. Certo? As universidades estão completamente em desacordo. A tecnologia, isso aqui, a maior biblioteca do mundo está aqui nas nossas mãos. E as pessoas não percebem isso. Não dá para eu ficar pensando 20, 30 anos com a minha cabeça de hoje. Tá? Eu sempre cito isso. Quando eu comecei no jornalismo, há 35 anos, no Jornal Tribuna, eu fui editor de economia do Jornal Tribuna, eu recebia as informações por telex. Eram 40, meia-noite, tá? Chegavam 40, 50 metros de telex que tu tinha que recortar e tal, para depois selecionar aquela notícia. O jornal fechava 4 da manhã, não é isso? Exatamente. Então, e os trabalhos também, quando eu tinha que pesquisar alguma coisa. Hoje eu brinco, tá? Mas é verdade, eu em 40 minutos, se você sentar do meu lado no meu escritório, em 40 minutos eu faço uma análise de qualquer município brasileiro em 20 áreas diferentes. Pode ser o menor do Piauí, quando você tem acesso e conhece os bancos de dados e tal. Ou seja, nós temos ferramentas valiosas. As pessoas confundem, certo, internet com redes sociais. São coisas completamente diferentes, certo? E o que é pior, as universidades não perceberam isso. Certo? As universidades, tá, o seu quadro de docentes, estão completamente dando aula como davam aula há 30 anos. 40 anos atrás. Certo? Então, eu acho que tudo isso é que nós precisamos, tá, rever. Eu participei, tenho participado ultimamente, sendo convidado a algumas reuniões específicas de grupos de empresários, grandes ou pequenos, tá? E eu tenho dito uma coisa que vem do coração, não vem de média nenhuma, até porque, como acabei de dizer que eu não sou candidato a nada, não tenho que ficar fazendo média com ninguém. Mas eu acho que a nossa geração, essa geração que está sentada aqui na mesa, com talvez uma pequena diferença de idade de um de outro, nós somos os verdadeiros responsáveis por tudo que está aí. Cabe a nós corrigirmos as mazelas que nós permitimos por omissões ou por desconhecimento, seja lá o que for, tá? Para as gerações que vêm aí, em todos os sentidos. A Previdência Social só chegou desta forma que chegou porque nós fomos, certo, consentindo, certo, ano após ano. Enfim, eu acho que é isso que eu espero dos candidatos, é isso que eu espero não só da minha região, do meu estado, do meu país. Tá? Eu ontem, depois até em função daquela situação que aconteceu aí com o Supremo e de toda essa carga de informações que nós temos nas redes sociais todo dia, eu fui dormir honestamente pensando o seguinte, tá? Nós temos um monte de problema, mas eu fiquei pensando, o que será daqui a 20, 30 anos que dirão os livros de história sobre os nossos dias de hoje? O que será contado? Não vai ser coisa boa, não. Como essa história que nós estamos vivendo será contada? Será que ela vai ser contada à luz das manchetes dos jornais? Eu temo isso, certo? E aí eu voltei e fiquei refletindo. Será lá que aquele período de Lacerda, de todos aqueles conflitos, aquelas versões que nós, nas nossas épocas, lemos nos livros de história, será? Quem as escreveu? Quem hoje produz esse tipo de coisa? Quem está na academia
que gera essas versões. Basta você pegar aí os livros de hoje e ver as versões que já estão sendo dadas, certo? Tá? Atualmente. Então essa coisa é muito profunda, certo? Mas é isso que vai ditar os seus netos. Eu não tenho filho, portanto não vou ter netos, né? Também não tinha fake news antigamente, né? Fake news, desde quando uma pessoa conversou com a outra, tem fake news. Mas hoje você pega uma versão, tem 15 versões. A velocidade é que mudou, mas o fake news sempre teve. Mas, por exemplo, hoje os pais, uma boa parte dos pais, eu não tenho filhos, mas eu tenho muitos amigos que têm filhos jovens e tudo mais. Eles têm uma dificuldade de relacionamento com os seus filhos, certo? Principalmente aqueles que estão na universidade, porque a imensa, não há uma unanimidade nisso, mas a imensa maioria dos professores, não é só da rede da universidade pública, não, da privada também, são de esquerda, certo? Eles tentam catequizar esses jovens, e aí você vai ter aquela relação com o seu filho, ele vai dizer que você está ultrapassado, ele vai dizer que, enfim, mas vai querer que você pague o celular o melhor para ele, que dê o carro com o tanque cheio, que no final de semana você ceda a casa de temporada para ele passar, enfim. Então essas versões, essas contradições da vida. Ser o cara de esquerda e andar de Volvo, né? Andar de primeira classe do avião também é complicado, né? Eu tenho amigos meus, e nada contra a esquerda não, até meus amigos falaram que eu tenho alguns pensamentos, né? Mas todos nós temos. Sim, todos nós temos, mas tem cara que é muito radical para a direita, muito radical para a esquerda. Mas também, João Vilar, também às vezes o cara é esquerda, né? Mas anda de Volvo, viaja de primeira classe, vai 2 vezes por ano para o exterior, come nos melhores lugares e tal. E às vezes você fala que é fácil você ser esquerda caviar, né? Duro é você ser esquerda idealista, né? Filete, eu concordo muito com o que o Rodolfo Amaral falou. Realmente ele tem uma experiência muito grande, estava conversando com ele antes aqui. A gente já conversou algumas vezes, né, Rodolfo? O Rodolfo já fez mais de 50 campanhas para prefeito, ele me falou agora. É algo que a experiência que ele tem é muito grande, já foi secretário de Finanças aqui em Santos e tal. O que eu penso é o seguinte: Santos já foi protagonista aqui no Brasil e até no mundo, para uma série de coisas. Santos era referência para tudo. E está faltando realmente o que ele colocou. Ninguém está pensando nem a médio nem longo prazo. Aliás, nem a curto prazo, infelizmente. Nós não temos um planejamento. Então ninguém está pensando, João? Não, você não está pensando a médio, a longo e a curto, ninguém está pensando. Quem trabalha hoje com a gestão do município, os que trabalharam e os que trabalham, os que trabalharam também, nunca pensaram a médio e longo prazo. Sempre se pensa na próxima eleição. O pensamento é sempre esse: ganha-se uma eleição e pensa-se para a próxima eleição que obra vai entregar, o que vai fazer, qual que vai ser esse marketing para se perpetuar. O grande problema que eu vejo no Brasil, um dos grandes, são vários problemas, é claro, mas é que as pessoas acabam dependendo da política. A pior coisa que tem é o cara ser político profissional. Ele depende da política, ele depende da política. Ele faz qualquer negócio para continuar na política. Ele não tem uma profissão dele que ele possa trabalhar e amanhã estar na política e depois não estar mais e continuar mantendo a sua vida normalmente. Porque é um período apenas que você passa. O certo é esse. Aliás, Montesquieu ensinou pra gente como é que deve ser a democracia. Não é bem o que a gente tem hoje no Brasil, e nem nunca tivemos, por sinal. A gente não sabe exatamente o que é, porque nós nunca tivemos plena. Bem que plena é bem difícil, mas um pouco mais à frente do que nós estamos vendo. Mas o que eu digo é assim: nós estamos faltando com esse protagonismo na nossa região e na nossa cidade. Ninguém está preocupado, Rodolfo, você falou de macro pensamento para o futuro, tudo. Alguém está preocupado com o aterro sanitário que já vai ser desativado? Porque ninguém está preocupado com isso. Você ouve alguma pessoa falar? Alguém está preocupado com isso? Não tem. Porque isso já era preciso ser ano passado. Esse desativado, que já transbordou, já passou, deram mais um prazo e ninguém está preocupado com isso, é particular, inclusive, mas das 9 cidades da região, se não me engano, 7 ou 8 usam o próprio aterro. É uma cidade que vai para Mauá, a outra cidade que vai, manda, olha a loucura, manda para Mauá, pega um caminhão de lixo, leva 14 toneladas, pega um caminhão de lixo e leve para Mauá. Faça isso, faça uma experiência. Veja quanto você vai gastar de diesel, de tempo, de horário, poluição, custo de pagar. Custo altíssimo, claro. Imagina o ponto que nós estamos chegando. Parte de medicina, a mesma coisa. A questão do atendimento à saúde. Nós cansamos de ver, Filete, prefeitos inaugurando ambulância. Para quê? Para botar o cara para fora dali.
é muito mais prático, muito mais fácil, consegue uma verba do SUS para comprar E ambulância. fazer churrasco, hein, João? Churrasco e festa. Claro, soltava rojão e tudo. Cansamos de ver isso. Porque é mais prático você botar o problema para fora. Então, a área de saúde é um problema, a área de transporte urbano, a gente não vê nenhuma movimentação. Nós estamos há 92 anos discutindo esse túnel ou ponte de Santos aqui. 92 anos. Imagina o que passou em 92 anos, como é que era 92 anos atrás o mundo. O Rodolfo falou bem, mudou tudo e vai mudar muito mais. A velocidade da mudança, nenhum de nós imagina o que vai acontecer. Eu tenho uma filha de 4 anos. Eu penso também, daqui a 30 anos, como é que vai ser o mundo dela? Como é que vai ser a região para ela? O meu irmão, quando se formou, ele falou, não dá para ficar em Santos. Ele foi para o interior de São Paulo. Hoje ele é CEO de uma grande multinacional. Ele dá palestra no mundo inteiro para essa multinacional, que é uma das maiores do mundo, mas aqui em Santos ele não encontrou lugar. Só uma parte nesse negócio do lixo que você falou. O mais absurdo disso é o seguinte: se você for ver uma boa parte desses municípios que estão colocando o seu lixo no aterro do Sítio das Neves, tá? A maioria deles tem pedidos na Secretaria do Meio Ambiente de áreas para utilização de aterro no seu perímetro, no seu município, na sua jurisdição, certo? Aí a Secretaria do Meio Ambiente não autoriza. Devia ser o inverso. O município, para se emancipar, ele obrigatoriamente teria que ter uma condição definida sob pena de não se emancipar. Porque a palavra emancipação é poder viver sozinho, sem a ajuda de alguma coisa. Aí você vai você entrar no site da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, aí o absurdo é maior. Eles têm lá um ranking com notas, certo, de tratamento de lixo por cidade. As nossas todas são 9, 9,5, porque elas colocam no mesmo lugar. Claro. Ora, então não tem lógica nenhuma. Então virou uma... É que esses números são bonitos, né? Você conhece bem o número. É uma grande... Mas como é que avalia esse número? Por exemplo, se coloca no mesmo lugar, mas quer dizer que o Sítio das Neves é colocado num lugar seguro? Porque é um aterro sanitário, você tem a saída, tem um tratamento. Não é um lixão a céu aberto. Não é a coisa ideal, mas ela é uma coisa organizada, é uma grande empresa. Que tem, o que a gente precisa entender é isso, quer dizer, esses fatores, tá? Porque não é jogar a responsabilidade. Pô, você vai fazer o quê? Quando não tiver mais, a gente vai fazer o quê? Vai deixar na rua? Cada um vai ter um quarto a mais no seu imóvel para guardar o lixo. Não dá para fazer igual, por exemplo, Barcelona, em alguns países, que esse lixo uma parte é reciclado e outra parte é tratada e volta. Eu vou citar um dado que era um levantamento que eu estava fazendo hoje de manhã, tá? Até de natureza histórica. Guarujá já foi Santos. Cubatão já foi Santos, Praia Grande foi São Vicente. Bertioga já foi Santos. Então, e Praia Grande foi São Vicente. E Praia Grande foi São Vicente. Mas vou pegar só as de Santos. Nós separamos uma em 4, né? Eu juntei todo mundo de novo, certo? Tá? Nós viramos, quando junta tudo de arrecadação, a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Estamos ali próximo com Campinas, que passou Guarulhos o ano passado. Muito bem. Com uma vantagem, aí eu somei o território das 4 cidades, nós passamos a ter 1.060.000 quilômetros quadrados, 266 quilômetros quadrados mais do que Campinas. Só que aí nós teríamos, certo, um porto, na verdade, santista, com as 3 cidades portuárias integrada, certo? Nós teríamos um turismo aí em abundância com Guarujá, Bertioga e etc. Uma região industrial de Cubatão. Nós teríamos o polo industrial de Cubatão e teríamos ainda 266 quilômetros quadrados para expansão. Aí nós separamos porque cada um queria cuidar do seu quintal. Hoje, a gente se junta, pede integração para resolver os problemas. Pô, não tem uma lógica. Então, por isso que eu fico falando. Será que foi vantagem essa separação? Vantagem para quem, né? Tá. Aí as pessoas... Criam mais cargo político, criam mais câmaras, tiver mais gasto público. Tem pessoas que falam assim para mim, me perguntam, para ver na rua, no elevador, mas vem cá, me explica uma coisa, você que é metido nesse negócio aí e tal, nesses estudos. Falando, a população de Santos não cresce. Como é que tem tanto prédio, apartamento, surge tanto? Ótima pergunta. Ela não cresce, mas ela envelhece. Há 30 anos passados, alguém estava nascendo, e 30 anos depois ele está casando. Certo? Ele sai do apartamento dos pais e vai morar sozinho. Sim. Ou então o que estava casado está separando, cada um vai para um lado.
Então, as cidades mudam o seu perfil etário. Se você for pegar a rede escolar de Santos, de ensino fundamental na década de 80, nós tínhamos 69 mil alunos. Hoje temos 35. Temos a metade. Por quê? Porque a população não foi crescendo, ela foi envelhecendo. Então nós não temos problemas com crianças de 0 a 4, nós temos mais esses problemas. Não, e pior é que temos, pior é que temos, mas esse pessoal não deveríamos ter de forma alguma. E Santos hoje, a maioria da educação básica, da rede básica de educação, não está com o poder público, nem municipal e nem estadual. Certo? Nós ainda gozamos do privilégio de termos mais da metade da nossa rede de ensino fundamental em escolas particulares. Então, são essas coisas, eu estou falando, isso é objeto de uma discussão política. Claro. Isso é objeto, o que nós vamos fazer daqui para frente? Como é que vai mudar? Hoje tá bom esse perfil? Nós queremos que a cidade envelheça mesmo, nós queremos fazer uma... Tem isso tudo, né? Aí, por exemplo, cada prefeito que entra inventa de ter um concurso e põe mais funcionários lá para dentro, certo? Bom, nós temos uma tecnologia, funcionário administrativo vai ser absolutamente dispensável. Então vão contratar mais agora, mais mil e pouco, né? Tá. E aí o que acontece? Bom, eu abro um posto de saúde, eu não faço dimensionamento de absolutamente nada, eu diminuo minha capacidade de investimento, enfim. Certo? E depois eu vou lá e contrato uma OS para tratar da saúde, que não vai ter os meus funcionários, não vou ter mais médico, enfim. Mas vai pagar. Aí eu tenho um prefeito que faz, tá todo mundo achando lindo, maravilhoso a obra da entrada da cidade e tal, porque é um problema crônico de 50 anos. Eu falei, tá bom. Ele vai lá na entrada, ele vai ter fluxo de trânsito. Quando chegar em frente ao Sabuó, o que a gente falou a garrafa fecha de novo, o gargalo. Certo? Ou seja, tem que tirar aquele radar aí. Tu anda tem que tirar o morro, tem que tirar o morro do lado. Mas o radar também atrapalha. Tem que tirar o cemitério. Tem que fazer o radar. Certo? Tem que invadir pro lado. Não tem. Sim, mas se puser aquele radarzinho lá, então vai tem que dar uma. Mas a garrafa vai entalar do mesmo jeito ali. Hoje em dia do encanador, o encanador sabe como é que funciona disso. Quando você coloca uma válvula de restrição, você sabe que vai diminuir o fluxo naquela parte da frente. Ele falou, vai ter passado. Mas quem já instalou um chuveiro, Filete, e colocou o mas tem algumas melhorias, né? Por exemplo, se você estiver vindo para a Zona Noroeste, você não precisa pegar o semáforo, você já vai para o viaduto. Vai ter alguma melhoria, né? Se você for perguntar aqui, se é algum técnico da prefeitura, secretário de finanças, alguém ligado à finanças... Você é um secretário de obras, o secretário é responsável por essa pasta aí. Se você for se alguém da área de finanças e for perguntar do perfil da dívida do município, fala, não, nós estamos tranquilos, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, nós poderíamos ter 3 bilhões de dívida, temos 560 e tal. Bom, ele vai estar falando a verdade. Mas eu te pergunto o seguinte, não é porque a lei me permite ter 3 bilhões de dívida, não é porque você tem um cartão de crédito com limite de 50 mil que você vai dar para sua esposa, divirta-se no shopping. É melhor não gastar limite que você tem, né? Então é melhor não gastar limite nos juros e depois ver a conta. Há uma inversão, você sem falar mentira, né? Você, na verdade, está cometendo um equívoco brutal. E esses 560 milhões de dívida é muito para uma prefeitura, assim, como Santos, ou é administrável? Não seria muito se nós não tivéssemos que falar que Santos não pode ser visto só pela administração direta. Você tem CT, Coab e Prodesan que deve mais de 1 bilhão. Isso entra na conta. E essa conta é pesada. Certo? Então, esse tipo de coisa. Por que se deve 1 milhão a Coab? Porque a prefeitura não pagou aí. Se não gostar de coisa, Filete, tá cheio de gente. Sim. Por que se deve? Eu sou prefeito. O negócio deve, não constrói muita coisa. Fala, se eu tiver precisado não construir, eu dou para a iniciativa privada. E onde você vai colocar os cargos, Filete? A Coab. Que cargo? O cargo é meu governo, o governo sou eu. Que cargo que você tem? Mas eu quero ser um bom prefeito. Faz a conta. Filete. Faz a conta. Os cargos estão lá em todos os lugares. Mas põe gente em outro lugar que trabalhe. Contrata pintor. Esse pessoal não quer fazer isso, não quer quebrar pedra. A pessoa quer de gravata. Não, nem terno de gravata. A Coab é pior ainda, porque a Coab não é só do município de Santos. Quando for dividir essa dívida da Coab, cada um vai ter o seu percentual. Quando você tem uma sociedade com alguém,
cada um responde pelo percentual do capital social, isso está na lei, certo? Tá? No caso da Coab também, quer dizer, só Santos comete todos os equívocos, mas todos os idiotas dos prefeitos que estão nessa jogada não participam de nada, estão devendo na mesma proporção, certo? Do que elas atuam no capital. Tem uma outra coisa que eu vivia falando com insistência, e agora, graças a Deus, o Dória está me dando a chance de voltar a esse assunto. Eu me lembro quando eu fiz severas críticas ao prefeito Paulo Alexandre, que assinou aquele contrato com a Sabesp, dizendo que tinha feito o maior acordo da humanidade. A Sabesp voltou o dinheiro para a prefeitura, e que é uma farsa aquilo lá. Certo? Eu estou doido para que eles me processem. Por que é uma farsa? É uma farsa porque é o seguinte, em administração pública, isso eu perguntei aqui para o presidente da Sabesp no evento da tribuna, certo? Tá? Existe uma coisa que se chama em direito, que é o princípio da isonomia. A Sabesp opera em 368 municípios. Se ela vai fazer contrato, ela tem que fazer contratos nas mesmas condições com todos eles, porque trata-se de uma empresa cujo capital majoritário é público hoje. Tá? Então, enquanto ela deu 20,5% de resultados por o município de São Paulo, quando ela fez o contrato em 2010, para a Prefeitura de Santos ela deu 0,53%. A diferença dá quase R$1 bilhão. Mas eu disse o seguinte naquela ocasião: vocês estão fazendo um contrato com a Sabesp, o prefeito de Santos assinou, porque era amiguinho do governador, ele é o padrinho político dele, etc, etc, etc. Eu falei, olha, primeiro parece que vocês vão ficar eternamente no poder, certo? Parece que o PSDB nunca vai deixar o poder no estado de São Paulo. Depois, pode ser que, eventualmente, um governador decida vender a Sabesp. O Dória está fazendo o quê? Anunciando que vai vender a Sabesp. Aí você vem aqui, convence todos os municípios, certo? Hoje, do faturamento da Sabesp, 9% são dos municípios da Baixada, certo? Tá? Então, você vai e vende. Você fez a concessão comigo por 30 anos, renovável por mais 30, certo? E vai e vende. Que treco é esse? Certo? Tá? Porque tá, e o Dória só está esperando porque vai mexer no marco regulatório do saneamento, está em debate no Congresso novamente, mudou em 2007 e estão querendo mudar novamente. Eu falei, não se faz isso com a administração pública, certo? Então, o que se fez em Santos, do ponto de vista de economias per capita, Santos, do Sabesp, certo? É mais valoroso do que o próprio município de São Paulo. Se tinha que ter alguém como E isso eu entreguei por escrito ao prefeito municipal de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, mostrando todos esses dados. Ele simplesmente os ignorou e fez do jeito dele. E causou um prejuízo, certo, para o município de Santos, em valores de hoje, de 950 milhões de reais. Dava toda a obra da entrada da cidade e ainda sobrava, né? Dava a obra da ponta da praia e ainda sobrava, certo? Então, porque ele já tinha esse benefício, é o retorno da Sabesp, não, porque, né? Veja bem, você pega o faturamento da Sabesp em Santos, tá? Por 30 anos. X. Tá. Daria hoje, em valores de hoje, em 30 anos, tá? Um pouco mais de 9 bilhões de reais. Você pega 20,5% de 9 bilhões e meio de reais e vê quanto é que isso dá. Vai dar quase 400 e pouco. 2 bilhões de reais. Sim. Certo? Nos 30 anos. Bom, se tu diz que fez um acordo que o município foi beneficiado em 1 bilhão, está faltando mais um, né? Certo? Isso aí eu aprendi na escola, só se eu estiver enganado. Só que se a matemática mudou. Você tem alguma informação a respeito? Se leu alguma coisa no Facebook? Que os cálculos aritméticos foram alterados? Não sei. Então, são essas coisas. Aí eu te pergunto, para que Câmara Municipal? Mas tinha uma dívida também, né, Rodolfo? Tinha uma dívida da Sabesp. Não, esse é um outro folclore. Tá? Não tinha uma dívida de 200 milhões? Veja bem, eu fui secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, várias vezes fui chamado pelo regional aqui da Sabesp, pô, tem essa dívida aqui e tal, vocês têm que pagar, porque senão nós vamos cortar a água.
Tá, eu levava lá o problema pro Beto, ele falou, manda ele cortar. O Beto falava assim, manda eles cortar. Quero ver eles cortar a água do hospital, eu quero ver eles cortar a água da escola, eu quero ver tal. Bom, até que eles encheram tanto que o Beto falou o seguinte, aprovou uma lei na Câmara Municipal para permitir a municipalização. Certo? A Sabesp imediatamente fez o quê? Suspendeu o processo, certo? Colocou no Supremo para ser votado, ficou lá 15, 20 anos para ser julgado aquele treco. Ora, se eu quero exercer o direito, a concessão, o poder concedente ao município, eu quero explorar, certo? Se eu for explorar, eu não vou pagar, certo? Para mim mesmo, certo? Então, por que tu diz que eu te devo? Não, cara, o poder concedente sou eu tenho que criar as regras para te dar a concessão. A Santos nunca teve contrato com a Sabesp, foi uma herança histórica do Departamento de Saneamento do Estado e etc, SBS, vocês ainda vê naquele estampão de rua, ainda está lá o SBS, né? Enfim, eles venderam essa história da dívida, contabilizaram, como eles nos investimentos de 500 milhões, nesse contrato que foi feito com a Prefeitura de Santos. Sumiu a dívida. Esses 500 milhões está lá dentro desses 500 milhões, a retirada do emissário. Pô, peraí, tu é que construiu o emissário, certo? Agora para tu retirar, tu cobra 100 milhões de mim. O problema do emissário é teu, que tu é que criou esse problema, certo? Tá lá, certo? Então são essas coisas absurdas e as pessoas não leem, a imprensa não trata disso, porque a Sabesp é um grande anunciante de todo mundo, quando eu falo isso eu sou boca aberta, certo? Sabe? Tá, eu andei nesse período que começou a sair que eu era candidato boca aberta, pré-candidato a prefeito, fecharam as portas para mim tudo quanto foi lugar, não ia mais em lugar nenhum, era a persona não grata. Por quê? Porque o que nós temos hoje, com raras e honrosas exceções, programas de rádio, tudo combinadinho, que vai o secretário municipal, cada dia vai um sentadinho lá, candidato, para ficar vendendo a versão dele, etc. Tá? Eu sou jornalista, eu não tenho nada contra um secretário municipal participar de programa, como convidado. Quer ser comentarista, renuncia o cargo de secretário e senta ali como comentarista. Agora ir lá no horário de trabalho e ficar comentando na rádio, façam um favor, certo? Tá? Nós três aqui somos empresários, nós estamos aqui agora, certo? A empresa está funcionando. Está funcionando, mas se você estivesse lá era melhor. Mas também o servidor público, o secretário municipal, tem que ficar lá sentadinho resolvendo os problemas ou, eventualmente, participar de um programa, certo? De rádio ou TV, né? Como convidado. Agora, como comentarista, então muda de profissão. Bom, nós vamos para um rápido comercial, lembrando que você pode mandar perguntas para o Rodolfo Amaral, para o João Vilela. O João Vilela que está quieto hoje. Tá, o Rodolfo está dando uma aula aqui para a gente. Rodolfo Amaral, tal. O João Vilela que participou de grandes programas aí com o Mourão, com grandes programas, também vai dar sua contribuição no segundo bloco. Perguntas para o João. 13 997 11 5545. 13 para quem é fora de Santos e o 997 11 5545 para quem é da Baixada. Lembrando que temos reprise hoje às 23 horas e 1h da manhã de sábado, né? Você pode mandar sua pergunta para o Rodolfo Amaral, que não é mais pré-candidato. O João a gente não sabe se é pré-candidato, mas quando o cara fala que é pré-candidato, tem um monte de coisa. Aí você escreve um artigo no jornal A Tribuna, as pessoas já acham que você é candidato. A minha vida foi assim, viu, João? 32 anos, 32 não. Quantas vezes eu te perguntaram se você era pré-candidato a alguma coisa? Todo dia. A vereador, todo dia. E o pior é que tu faz alguma boa ação, ele foi na caminhada porque ele quer ser vereador. Ele quer tal. Mas eu nunca fui candidato, né? Então, mas as pessoas, deixa as pessoas falar. Mas realmente o que o Rodolfo Amaral falou é complicado. Foi numa pizzaria, o cara não queria deixar ele entrar na pizzaria. Tinha muito político lá, olha, aqui não dá, que se você levantava, vão sair 10, né? Como é que é o boca aberta? O boca aberta. Bom, nós vamos a um breve comercial. Boca maldita, né? Boca maldita. Nós vamos a um breve comercial e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos de volta na Ação e Reação, né? Desta quinta-feira, 27 de setembro de 2019, né? Adiamento de data, meu Deus do céu. O Podemos, do meu amigo, o Leandro Xadá, adiou o negócio. Pré-candidatura de Quaresma, que ia ser hoje e tal, não vai ser mais. Foi adiado porque tivemos imprevisto com o senador Álvaro Dias e com a deputada Renata Abreu, né? Então, o Quaresma, que ia ser pré-candidato a prefeito de Santos, ia ter uma festiva, né? Pode ser festiva, um lançamento hoje, já não é mais hoje. Então o Rodolfo Amaral desistiu, o João Vilar não sabe, o Quaresma, que nós falamos aqui, mandou um monte de e-mail para cá, tal, adiou. Então você que é hoje no sindicato lá dos rodoviários já não vai mais, que adiou. Também, há muito tempo atrás, hoje seria aniversário do Ted Boy Marino e do Ronald Golias, né? Então, ou melhor, eles faleceram num fatídico 27 de setembro, né? O bonitão Ted Boy Marino, como o passarinho escreveu, e o Ronald Golias também, né? Bom, tem muitas participações aqui. A Maria Pedati, bom programa, pessoas inteligentes, um abraço para o Rodolfo Amaral, né? O meu amigo Paulo Eduardo Costa, o programa está ótimo, parabéns. A Rosa, lamento que cabeças privilegiadas como Rodolfo Amaral e Cassione não sejam candidatos. O que estou vendo por aí me dá medo, oremos. É complicado aqui a questão, né? Bom, também temos o meu amigo Liel Vilas Boas. João, o nível do programa está sempre alto. Coloca uma questão, ou seja, como integrantes dos setores comunitários devem agir para influenciar o poder público e legislativo. Gostei de seu artigo hoje, Filete, valeu. Se o pessoal que é mais da esquerda está gostando do artigo que eu escrevi, mostrando que essa lei aí dos pets, né, escrevi na página 2 da tribuna, que essa lei dos pets é uma lei inconstitucional, né? Você não pode impedir que o cara venha no cachorro, um gato. Você pode criar mecanismos para que ele não explore aquele animal, que ele não deixe numa gaiolinha apertada. E eu posso falar isso porque eu nunca vendi cachorro. Eu sou protetor, criador, porque eu criava e dava meus cachorros, e sou médico veterinário. Então, eu estou numa situação. Mas você impedir que venda-se peixinho de aquário e você vai construir o mercado do peixe novo, então para vender peixe morto pode. Mas o peixinho bonitinho, não dá, né, meu? Aí é complexo. Mas enfim, obrigado, Léo. Eu fiz aquilo para a sociedade ter uma reflexão, né? No meu Facebook já tiveram vários elogios. Teve uma mulher que falou, não, mas a lei é correta, parabéns para ela, só não pode me bater na pessoa, mas na ideia pode falar, não é legal. Isso é democracia, né, Filete? Parabéns, né? Então, Filete, você me se acha que a lei é correta, então quando fechar as lojas de aquário, o vereador tem que fazer um curso de reciclagem para pôr esse pessoal todo em outro setor, né? Porque vai ser mandando embora o pessoal de aquário, tem gente que
que é handler de cachorro, tem gente que faz tosa em cachorro. Geralmente os misticinhos não fazem tosa. Quem faz tosa é cachorro de raça. Se você inibe venda, o que acontece? Vai ter esse problema. Mas se o Brasil, que é o segundo maior mercado no mundo de pet, acha que pode perder esse mercado, pô, é normal. É o que o Rodolfo Amaral falou, coitado do que vem aí, né? Só um detalhe, né? Eu vou citar uma estatística de cachorro, porque todo mundo diz que a minha praia é estatística. Isso é bom. Eu sempre falo que, por exemplo, nós aqui na Baixada Santista somos entre 3,5% e 4% de todos os indicadores do estado de São Paulo. Na cachorrada? Na cachorrada, na população de cachorros e gatos, nós somos 3,5% no estado de São Paulo, certo? Isso é estatística da minha, do IBGE. Quer dizer que nós temos hoje aqui na nossa região, certo? Cerca de 240 mil cachorros e gatos. São 185 mil cachorros e 45 mil gatos. Aí distribuído na população. Eu fiz até uma comparação com eleitores. Nós temos 6 eleitores para cada cão e gato, certo? E o estado de São Paulo tem 5 eleitores para cada cão e gato. Porque quero associando na tua coluna lá, na tua publicação, essa comparação de questões políticas. Eu falei, então vamos comparar com o eleitorado, vamos... uma comparação boa, Se me permite, Filete, eu já te respondo. Responde o Léo também por... Não, eu vou responder. Só aproveitando que o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, em 2019, dia 29 de setembro agora, domingo agora, o encontro no Ministério Submarino em Santos, às 9 horas da manhã. É muito importante pelo exemplo que se dá, para os mais novos, saberem a responsabilidade de limpeza. Não é uma coisa que a gente tem que ficar delegando para outros. Nós tínhamos que ter um sistema de limpeza que cada um fizesse o seu, e você não precisaria ficar gastando milhões e milhões, ou bilhões inclusive, para mandar os outros limparem algo que você sujou. Realmente precisamos de mais exemplo, mais educação, e esse é um ponto importante, importante mostrar. A AMP fez um evento desse, a de casa também, eu participei. O problema é que a gente vê que o lixo é das pessoas, mas também vem das subhabitações. São pessoas do mesmo jeito. Não, das comunidades do Guarujá, de Santos. Você vê toda a maré puxando para cá, fica no canal 2 e canal 1 cheio de lixo lá, cabo de vassoura, aí, Filete, nós estamos infringindo uma regra básica, que é a questão do saneamento básico. Vamos agora da Sabesp, o Rodolfo falou agora perfeitamente da Sabesp. Eu acho interessante, Rodolfo, aproveitando até os seus dados de Sabesp, que ela coloca que nós temos praticamente 100% de atendimento na Baixada Santista. Se a gente tem 100% de atendimento, essas palafitas que tem ali estão todas atendidas com água e esgoto, porque se você deu água, conclui-se que você tem que retirar o esgoto e tratar o esgoto. O que está irregulado está fora do mapa. Bom, então tudo bem. Só o que é regulado. Você tem 100% dos seus clientes. É a mesma coisa, isso. Eu estou respondendo a mesma coisa. A estatística que eles querem fazer. Eu posso chegar e falar assim, olha, hoje a minha empresa tem 100% dos meus clientes. A sua também, Rodolfo. Olha que boa estatística que é essa. Porque você não tem atendimento a todo mundo, mas se coloca que tem. Então, se gera um engodo e isso vai para os dados lá do IDH, que nosso IDH é fantástico, nós temos água e esgoto, tudo isso altera as nossas referências. O que eu quero colocar é o seguinte: nós temos um problema hoje muito sério na nossa região, em Santos principalmente, que se impede de você criar empresas. A criação de empresas hoje, e aí eu vou colocar, não é a Secretaria de Finanças não, até trabalha razoavelmente bem nesse ponto. O grande ponto é que nós temos um código de obras que limita, atrofia, e mais esse monte de leis que fizeram, mas são muitas. Então você hoje, eles não estão preocupados com o seu emprego. O seu emprego que se dane. Eles estão preocupados com o emprego deles, que é manter aquela casta. Agora, o empresário é quem gera emprego. Vamos deixar bem claro, o melhor programa social que existe chama-se emprego. Eu quero que me contestem isso. Falam, não, o melhor programa social não é emprego. Claro que é emprego. Isso a esquerda vai falar, a direita vai falar, o centro vai falar. O melhor programa social que existe é emprego. E emprego vem de empresa. Emprego público tem que ser a exceção à regra. Tem que ser aquela necessidade do ente público. Mas não é emprego exatamente. Então, o emprego vem de empresa. Se você restringe as empresas, se você proíbe as empresas, com leis que são completamente hipócritas, principalmente, mas são inconstitucionais. Qualquer aluno dos 6 primeiros meses de direito, não estou falando do advogado formado, não.
Qualquer aluno, quando ele começa a ver os princípios do direito, que ele começa a ver a pirâmide de Kelsen, aquelas aulinhas ali de início da interpretação do direito, ele vai ver que essas leis são teratológicas. No direito a gente chama de teratológico, quando você tem uma lei dessa absurda. Porque teratológico é um termo emprestado da medicina. Os médicos chamam de teratológico porque ele feto com malformação. Então são leis monstruosas, traduzindo para o português do dia a dia. Então nós temos leis teratológicas em Santos, mas muitas. E garanto para vocês, todo mundo está irregular. Eu estou irregular, o Filete está irregular, está todo mundo irregular. Eu estou irregular também, João? Tenho certeza absoluta, Filete. Mas e os cachorros da rua que eu pego lá? Está tudo irregular, Filete, porque nós temos um sistema feito para que você não tenha empresa particular, principalmente a pequena, micro e média empresa. Nós rasgamos a nossa Constituição, porque nós temos no artigo 170 da Constituição, inclusive o Estatuto da Cidade também fala disso, nós temos que ter o favorecimento constitucional da pequena e microempresa. Não é colocar dinheiro público, não, de forma alguma. Aliás, sou muito contra. Até essa questão que estão fazendo agora, dessa dispensa fiscal, em relação para diminuir o ISS, diminuir IPTU, diminuir ITBI. Você não acredita no Centro Novo? De forma alguma. De forma alguma, não é dessa forma. Essa forma é completamente equivocada, Filete. E vou te falar por quê. Agora vai, pô. Agora vai, eu escuto a vida inteira. Desde a Rodolfo também já escutou agora vai a vida inteira. Quem estava discutindo na rádio outro dia que tu falou que não ia dar certo? Filete, nós temos que pensar. Você que estava discutindo ou não? Eu falei com um monte de gente já. Mas na rádio, ontem foi o Cacá Teixeira. Mas o que eu te falo é o seguinte. Gente, não dá pra gente pensar que a gente vai resolver os problemas da cidade. Nós precisamos ter impostos gerados, e a pequena e microempresa gera impostos. É que mais gera postos de trabalho, dados do Sebrae. Quem mais gera postos de trabalho é a pequena e microempresa. Você tem um centro hoje, não só o centro, mas o resto também está todo complicado. Não vão pensando que é só o centro, não. O resto também foi bem travado. Esse é um exemplo, é um pequeno exemplo. Essa questão, que agora nós já vamos para cachorro. É que vamos fazer política boa para cachorro. Porque na realidade é só isso. Porque é uma paixão, as pessoas têm paixão. Não está tão boa para cachorro como boa. Não vai poder. Não, Filete. É uma legislação que você joga para a galera. Cachorro, mas que assim, que eu dou um exemplo. Que as ONGs doam. Você está falando de raça não tá boa, não, pô. Mas vamos expulsar os cachorros daqui, Filete. Você não vai poder ter criador. Por isso que o meu artigo da tribuna, os cachorros têm que votar. Ô, Filete, justamente, a política boa para cachorro. Né? Então, mas o grande ponto é o seguinte, as pessoas pegam um tema que é um tema que sensibiliza as pessoas, é claro que sensibiliza. Isso é politicagem. Isso é politicagem. É claro que eu posso também falar sobre as pessoas que estão doentes nos postos de saúde, eu posso falar das crianças que estão morrendo, eu posso falar da questão do saneamento básico, eu posso falar um monte de coisa e vai sensibilizar as pessoas, é claro que vai. Mas o grande ponto não é esse, nós estamos pegando as pessoas e fazendo leis que estão travando a cidade. Claro que esses empresários, não só o pessoal que mexe com animais, o pessoal que revende ou cria, outros também. Nós proibimos em Santos, por exemplo, temos uma lei que proíbe vidros espelhados. Não pode ter em Santos. Então, quem tem uma vidraçaria vai pensar duas vezes em ter em Santos. Ele vai para São Vicente, para Praia Grande, para outro lugar. Então nós estamos expulsando os empresários. Que tem no Canadá, porque o empresário aqui é muito mal visto. Eu estou falando isso para vocês com todas as letras. Eu sou empresário. O empresário aqui, ele é muito mal visto. O pequeno, micro e o médio, principalmente, esses caras, eles têm que ser expulsos da cidade. Comigo, inclusive. João. Porque nós, Filete, nós só damos trabalho, Filete. É complicado. E damos trabalho para um monte de gente, Filete. Somos nós que agimos. O cara lá de cima, os grandes empresários, não estão nem aí. O cara que tem empresa no Brasil inteiro, Rodolfo, uma a mais, uma a menos. Agora, mas ele está nem aí. Eu quero citar um fato desse e fazer duas comparações. Esses dias eu vi aí nos jornais o governador Dória, todo feliz da vida, criticando o Bolsonaro e anunciando um acordo que ele tinha feito com uma montadora. Mas não é o Bolsodória? De veículos, que ia vir para São Paulo e iam garantir investimento de R$1 bilhão. Eu dei até risada. Falei, o que é R$1 bilhão num estado que só o estado arrecada 250 bilhões e tem um PIB de 1 trilhão e 300 bilhões. Mas ele quis fazer a média. Então esse é um fato. O segundo, eu fui ler o jornal A Tribuna no dia desses aí,
tinha uma suíte de uma matéria aí, ambiental, que o prefeito de Bertioga teria reclamado lá das restrições ambientais. Aí vi lá uma entrevista com, parece que eram 2 professores, 2 ambientalistas. Aí eu li até 3 vezes para falar, pô, não é possível, tá vendo alguma... Já sei o que você vai falar, alguma coisa errada. Ele diz o seguinte, que os prefeitos precisavam se apurar melhor sobre a arrecadação do ICMS ecológico. Eu quase peguei o telefone do cara, me deu vontade de ligar para a tribuna, eu falei, pô, vem cá, esse cara não sabe o que ele está falando. A região aqui, nossa região, arrecada 1 bilhão e 600 milhões de reais de IPTU. Tá? O ICMS ecológico distribuído no estado de São Paulo inteiro, entre os 645 municípios, é de 130 milhões. Tá? Aqui na nossa região são 12 milhões. É 12 milhões. Mas dividir para os 9. Tá? Então, entre os 9, tá? 12 milhões. Entre os 9, a arrecadação de IPTU, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Então, esses caras não sabem o que está falando, ou eles sabem demais o que está falando, mas estão falando bobagem. Bom, e que eu estou falando isso para dizer o seguinte, tá aí, hoje tem um grupo de universidades, 28 universidades estudando em Nova Baixada, né, aquele projeto, que eu faço votos que seja exitoso. E algumas pessoas têm perguntado isso e falaram, nós temos hoje 2 projetos que poderiam estar prontos amanhã. Um deles está pronto, né? Um deles é o Andraguá lá, que está dependendo de problemas ambientais. Diz que agora conseguiu, o André Alcine falou que conseguiu essa aqui. E o outro que já tem aprovação, tem 40 anos, é cliente meu há 28 anos, tá? É a Riviera de São Lourenço. A Riviera de São Lourenço tem pronto para implementar amanhã 10 bilhões de reais na sua 3ª fase, que está embargada. Agora, nós tivemos o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, a Lei Nacional de Gerenciamento Costeiro, as cidades foram todas elas mapeadas, o que pode, o que não pode, tal. A Riviera de São Lourenço está tudo dentro da área que pode. Tem a autorização do Estado e veio o IBAMA e falou, não pode mais. Não pode. São 10 bilhões de reais. Então há uma inversão de empregos. Aí vem uma empresa que se instala no Porto, como foi a Embraport na época, fez 1 bilhão de reais, 1 bilhão e meio. Ali são 10. Considerando que o que fica é ad eterno. Talvez as pessoas não saibam. Sabe quem o 3º maior empregador individual aqui da nossa região setorial? Tá? Edifícios. Trabalhadores em edifícios. Nós aqui na região, de 380 mil trabalhos formais, 32 mil são trabalhadores em edifício. É o teu porteiro, é o teu faxineiro no teu prédio, etc, etc. E aí se pegar os prestadores de serviço, para esse, aí é do elevador, eu só estou falando os diretos. Eu só estou falando os diretos, os que estão lá na portaria, mas os que estão na folha de pagamento. Então, há uma inversão. Por quê? Porque há uma desinformação. Eu queria até aproveitar o que o João falou com relação ao saneamento, para não dizer que eu invento dados, que eu invento informações. Quem estiver nos assistindo e quiser entrar no Google, aí põe assim, só a sigla, SNIS, se chama Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Ali você vai verificar o balanço, tá, de todas as empresas que atuam na área de saneamento no Brasil. Você, por exemplo, vai lá clicar na Sabesp, você tem condições de fazer aí, certo? Levantar o faturamento da Sabesp por cidade da nossa região nos últimos 20 anos. Quantas ligações foram instaladas, quantas economias foram criadas, qual foi o crescimento da quilometragem da rede, certo? Qual foi a receita operacional, o que a Sabesp gastou aqui com funcionários, enfim. Está tudo lá. Mas as pessoas querem Facebook, né? Eu não condeno a sociedade, não. Eu estou falando dos gestores públicos.
Quer dizer, quem é? Qual é o gestor público que sabe disso? Eles sabem, Não, Rodolfo, então eles se sabem, sabem. então eu vou dizer que se sabem todas essas informações, a negociação com a Sabesp teria sido criminosa. Eu estou partindo do pressuposto que o prefeito fez isso por desconhecimento. Porque se ele fez um acordo com a Sabesp, certo? Tá? Ele podia não acreditar em mim, que eu entreguei esses, mostrei, por exemplo, nós temos uma arrecadação de água e esgoto em Santos quase que equivalente à arrecadação de IPTU. Justamente porque você tem prédio. Você sabe que vamos pensar numa cidade como Ribeirão Preto, Sorocaba, Bauru, onde você quiser colocar de cidade, para você fazer um novo bairro, a quantidade de canos que uma Sabesp colocaria, sistema de coleta de esgoto, é muito diferente. Porque a medição se dá assim, por exemplo, um prédio, você tem uma ligação, mas você tem 100 economias. Os ramais todos, certo? Ou seja, as economias são contadas por unidade. Pelo seu mesmo cano. Exatamente. Então, tanto da entrada da água quanto da cidade. E nós temos aqui 39,4 km² de extensão. A nossa rede instalada na ilha. A nossa rede instalada de água aqui dá 1.376 quilômetros, certo? De extensão. Enfim, e não tem o tratamento de esgoto, hein, Rodolfo? Não tem o tratamento. O que nós temos ali no Hemisfério Submarino é uma peneira que tira o grosso. Não. Eu já não estou nem entrando nesse, eu estou querendo mostrar o seguinte. Primeiro, a Sabesp ficou 40 anos sem fazer nada, nos abandonou literalmente. Depois de 40 anos, em 2007, surgiu aquele projeto Onda Limpa, e não surgiu por acaso. Não pense que foi um desejo da Sabesp. Foi uma imposição do Ministério Público, né? Não. Foi porque mudou o marco regulatório e ela ia ser colocada em xeque. Então vamos, certo? Que eu disse em vários programas de televisão. Aliás, eu disse para Dilma Pena, que era secretária de Recursos Hídricos, num programa de televisão, e depois para o Gernes de Oliveira, que eu fiz programa de televisão com ele também, que era o presidente da Sabesp. Falei, num país sério, vocês teriam sido presos. Eu usei esse termo com ambos sentados na mesa. Seriam sido presos, eles ficaram assustados. Falei, como é que, certo? Existe um marco regulatório, existe uma obrigação de você fazer contrato de concessão, vocês não têm contrato assinado com nenhuma cidade da região, como é que vocês pegam, certo, 2 bilhões de reais e colocam no município que vocês não sabem se vão renovar contrato? Isso é dinheiro público, certo? Por quê? Porque eles queriam deixar os municípios refém. Depois que eu instalei lá, se tu não assinar o contrato, tu tem que me devolver, você tem que me ressarcir, aquela história que é com a Constituição, você tem que ressarcir aquilo que já foi amortizado, o tal do intangível, esses canos que estão podres lá, uma boa parte há 100 anos lá debaixo do céu. E já se pagou há muito tempo, que era uma tese, a César o que é de César. Essa tese quem dizia sempre, sistematicamente, era o Davi Capistrano, prefeito do PT, certo? Então não vou tirar aqui a titularidade dele, e ele estava absolutamente correto. Aquilo estava muito... Aliás, o primeiro que quis municipalizar a Sabesp aqui não foi o Alberto Mansur, não, foi o PT, foi o Davi Capistrano. Tá? Bom, nossos tempos estão terminando, né? Queria agradecer ao João Vilela aí, João, pela participação. Obrigado, Filete, obrigado, Rodolfo. Rodolfo sempre dando uma aula, conhece muito da nossa região. Eu estou preocupado que eu tinha que ir num churrasco lá no quarentenário, esse fim de semana, mas eu fiquei preocupado de passar Ponte do Barreiros. Eu não passaria. Eu vou ficar lembrando toda hora lá. Eu não passaria. Com meu fusquinha, que aquilo pode afundar, eu vou ficar preocupado. Eu não passaria, Filete, eu vou te falar. Então infelizmente, não vou. Eu não iria. Infelizmente, nós deixamos muito a desejar durante muito tempo. E o Rodolfo colocou no começo, o que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, que vão falar da gente daqui a 30, 40 anos. O que ele colocou é perfeito. Sabe, nós temos que pensar muito nisso. Nós não estamos pensando na região. Nós não temos nada para pensar na nossa região. Parece que está tudo perfeito. Aliás, eu sugiro trocar o nome de Santos, nós já somos uma ilha, para o nome de Fantasia. Porque aqui é a Ilha da Fantasia. Tudo parece lindo, maravilhoso, mas na realidade a sujeira está sendo empurrada para debaixo do tapete. Quem quiser ver a sujeira embaixo do tapete, basta levantar um pouquinho o tapete, dar uma olhada, vocês vão ver a sujeira embaixo do tapete. Ponto é esse. Mas obrigado, Filete, obrigado, Rodolfo, boa tarde a todos. Rodolfo Amaral, muito agradecido por mais essa participação, né? Agora não como pré-candidato, aí você pode vir mais vezes aqui e falar com mais tranquilidade, não é isso? Bom, pelo menos vão passar a acreditar no que eu falo, não vão achar que é discurso político, né? Mas eu fico tranquilo que eu tenho
vigio minha consciência e nenhuma das informações, principalmente as de caráter numérico, as invento. Eu mostro de onde eu as tiro e indico para as pessoas, como eu disse agora, o site do saneamento, para que as pessoas tenham essa liberdade de ir lá verificar e questionar se é verdade ou não. Eu acho que o jornalismo tem que respeitar a informação. Mandar um abraço para o Aldo Santos Pinto, para o Fábio, para o Passarinho, para a Regina do Novo, que está mandando um abraço para você, João, para o André Obrigado, Branco, Regina. para o Ariovaldo da Santa Casa, para minha mãe Guadalupe, que está vendo o programa, para todos vocês, desejar uma excelente sexta-feira, né? Também um excelente final de semana que vocês merecem. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.